Amém. Lucas 11, 5, parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Esta parábola, ela tem alguns mistérios que já giram dentro daquilo que nós imaginamos, alguns segredos interessantes, né? O homem vem pedir 3 pães. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. 3 é um número com referência à Trindade. E disse: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, que hora? À meia-noite. Jesus podia ter usado qualquer outra hora, não? Mas usou à meia-noite. Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou. Na verdade, a questão não é nada de amigo que chegou. Jesus está certamente querendo ensinar alguma coisa. E depois, Jesus vai consumar esta parábola no verso 13, quando ele diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Quer dizer, é o máximo, né? O Espírito Santo dado àquele que lhe o pedir. Ou seja, dar o Espírito Santo significa também dar a salvação, pois definitivamente nós sabemos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Claro que não, porque Jesus falou que o Espírito Santo seria enviado para nos guiar em toda a verdade. Quem não tem o Espírito Santo não é movido pelo Espírito da verdade, é movido pelo Espírito do erro e do engano. Então, dar o Espírito Santo significa dar também a própria salvação. Então, vamos analisar aqui com muita calma. E eu tenho me alegrado muito nas nossas orações neste lugar. Temos sentido Deus de uma maneira especial. A unção, quando Deus tem testificado muito que está operando na mente. Isto é o mais glorioso. Amém, irmão? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Deus! Então essa operação na mente, ela é algo que me deixa fascinado. Aleluia. É o transcendental de Deus. Todo mundo espera uma operação de Deus visível, mas as invisíveis são muito mais poderosas. Aleluia! São muito mais grandiosas, muito mais tremendas. Está todo mundo aí querendo ver sinais físicos, morto ressuscitar, mas isso não adianta de nada, porque daqueles 10 leprosos os sinais foram tremendos, porém um quis algo mais, só um. Então nós temos que glorificar a Deus pelo que Ele tem feito
em que, mesmo que não possamos mostrar, sabemos que Ele fez. Sabemos que Ele fez. Não estamos preocupados de demonstrar nada para ninguém. Se Deus quiser marcar-nos como marcou fisicamente o patriarca Jacó, de maneira que a gente ande manquejando e que todos vejam que tivemos um encontro com Deus, Ele pode fazer assim. Mas se Ele quiser nos deixar nas condições normais, que qualquer pessoa nos veja e não veja nada visível, mas o invisível está ali agindo, quando abrirmos a nossa boca, Ele vai encher, e rios de águas vivas fluirão do nosso interior. O que salva as pessoas não são as marcas que trazemos no nosso corpo, mas o poder que trazemos no nosso espírito. Isto é que salva, liberta, cura. Não são as marcas visíveis, mas as invisíveis, essas são poderosas. E aqui Deus tem demonstrado que tem operado desta maneira. Em cada culto é uma unção diferente. No culto passado havia uma palavra meio pesada de cobrança e tinha uma unção. Eu sei que tinha uma unção. E de repente, algo interessante, como que você virando assim uma página de um livro, da mesma maneira a unção mudou. O tipo de unção mudou. E como nesta vida a nossa caminhada é de constante aprendizado, eu vi que Deus, para cada coisa que Ele quer movimentar, Ele tem uma unção diferente. O que é a unção? A unção é o toque do Espírito Santo, que nos capacita. Isso é a unção, é a presença do Espírito Santo. O que é a unção? É a presença de seres angelicais. A unção é isso. Todo esse impacto do espiritual é que nos faz sentir aquela força. Outros arrepios, outros falam em línguas, outros têm visões espirituais, outros ficam tontos, outros até caem por terra, como Daniel, como João na ilha de Patmos. Teve mais algum? Não sei. Então, a unção é isso. É quando entra, entre aspas, em choque o sobrenatural com o natural. É isso que nós chamamos de unção. E ela é diferente por várias situações. Tem uma unção poderosa pela graça que Deus permite. Os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Amém? Se um anjo colar do seu lado, você sente uma unção. É um tipo de operação que Deus quer fazer na sua vida. Se o Espírito Santo se move e te transborda numa unção, é um outro tipo de operação. Uma coisa é Deus operar por um anjo, outra coisa é Deus operar pelo Espírito Santo, outra coisa é Deus operar por uma palavra que Ele te revela e você sente aquele impacto, e outra coisa ainda, outra unção também, tremenda, é quando você sente a presença do próprio Senhor Jesus, o próprio, exatamente o próprio, como Ele diz, eu passeio no meio dos candeeiros de ouro, quando Ele sai do trono dele e vem passear no meio da igreja, exatamente isso, Ele sai do trono dele e vem, entra lá no teu quarto para te ouvir, passeia no meio da igreja para ajustar as armaduras, para dar a sua graça. Tudo isso são tipos de unção. E nós temos aprendido que cada unção é para uma operação diferente. Tem unção que vem para curar o teu corpo físico. Tem unção que vem para libertar a tua mente de conceitos. E hoje, uma pessoa que tem pouco tempo, que está frequentando o nosso seminário, esteve aqui comigo, e disse assim, pastor, uma coisa incrível, agora eu vejo tudo diferente, eu já caminho em igreja há muito tempo, mas agora é que eu estou enxergando realmente as coisas de uma maneira diferente, é verdade mesmo,
As igrejas estão caídas, as igrejas estão em mercenarismo, mas é engraçado que antes eu não via disso, não via dessa forma, eu não enxergava. Por quê? Porque houve uma unção que trabalhou lá dentro da mente dele. Aleluia! Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Aleluia, Deus! Que daremos? Você pensa que enxergar isso é uma coisa banal? Milhares baixarão as chamas do inferno porque não enxergam isso. Mantiveram-se rebeldes quando Deus disse assim, olha, sai desse ministério e vai para outro, sai daquele e vai para aquele, e as pessoas morrem por um título denominacional e não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. Não, eu também sirvo a Deus, o Deus que opera lá em tal lugar, opera aqui também, opera nada, meu irmão. Opera nada, mas não opera mesmo. Quantos crentes já morreram, baixaram a sepultura? Uns que eu até disse assim, meu irmão, eu conheço um lugar onde Jesus cura. Esse teu problema aí, tu vai sair de lá curado, porque todo dia eu vejo gente com teu problema sair de lá curado. Não, o Deus que cura lá, cura aqui também, eu também sirvo a Deus, só que não curou, baixou a sepultura. E dia a dia eu continuei vendo pessoas com aquele mesmo problema entrar na igreja e sair curado, entrar na igreja e sair curado. A questão não é se Deus pode operar em qualquer lugar, a questão é que Ele também testa a tua obediência, a tua fé. Ele te dá a testificação do projeto que Ele quer contigo. Ele podia ter feito Jonas ir parar em Nínive por outro caminho, mas Jonas foi parar pela boca do peixe, quilômetros e quilômetros dentro da boca do peixe, 3 dias. Então, meu irmão, a unção é isso. E nesse lugar há uma unção que liberta a mente. Por aí as pessoas estão dizendo assim, olha, venha para a nossa igreja, nós temos a unção da conquista. Eu não sei o que eles estão conquistando, sinceramente. Mas eles dizem, tem placa lá escrito, faixas, unção da conquista. Hoje eu passei num lugar que tinha uma igreja. Estava lá, dia tal, culto da vitória. Falei assim, ué, então nos outros dias é culto da derrota, não deve vir ninguém. Porque naquele dia é o culto da vitória. Aqui no bairro de Santo Cristo mesmo. Se naquele dia é o culto da vitória, então e os outros dias é o culto de quê? São pessoas que estão com um entendimento completamente obstruído. Então, nós glorificamos a Deus porque temos sinais visíveis, mas glorificamos muito mais porque temos sinais invisíveis. Se alguém quiser prova de que o nosso Deus é real, nós não temos documento para mostrar. Não temos as marcas, como Paulo dizia, né, as chicotadas. Não é por esse caminho que mostramos que o nosso Deus é real. Se alguém quiser prova de que o Deus que eu sirvo é vivo, eficaz e opera, eu peço só a permissão de 2 minutos para fazer uma oração. Só isso. Amém, meu irmão? Acabou. Ah, o teu Deus é real, o meu é. Me dá 2 minutos para fazer uma oração? Com 2 minutos eu provo que o meu Deus é real. Provo mesmo. Amém? Provo mesmo. Então, isso é fruto de quê? De libertação, da operação do invisível. O visível tem a sua maravilha, mas o invisível é tremendo. Quem me tocou? Ó, Senhor, visivelmente nós estamos vendo milhares te tocar. Não, mas alguém me tocou e ninguém viu. E foi esse aí que tocou na obscuridade é que fez sair virtude de mim. Então, meu irmão, voltando aqui, qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite? Lhe disser, amigo, empreste-me. Ora, nós sabemos que meia-noite é o quê? É o tempo em que o anticristo estará reinando, né? Exatamente isso, né? O diabo
vai possuir uma pessoa de tal maneira que essa pessoa, ela não vai pensar, ela vai ser possuída. Sabe o que é? Você já entrou num terreiro de macumba? Já viu o que é uma possessão? A pessoa não pensa. Se der uma criança na mão dela, ela esquarteja, depois quando ela sai do transe, ela nem sabe o que fez. Isso acontece comumente nos terreiros de macumba por aí, esses sertões afora. Por exemplo, se o cavalo, aqui somos servos de um Deus vivo, né? Mas lá eles são cavalos, porque a mente deles ainda está obstruída. Eles aceitam ser chamados de cavalos. Nós somos livres pelo poder de Jesus Cristo. Então, nós andamos nas asas do Espírito Santo. Estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Isso aqui é posição tremenda. Não somos chamados de cavalos nem de mula, né? Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que o jugo será despedaçado do teu pescoço e retirado dos teus ombros, por causa da unção. Então, meu irmão, lá nos terreiros de macumba, quando a mula, o cavalo, contraria as ordens do demônio que incorpora nele, então, há manifestações dentro do terreiro, terrível. O demônio se apossa da pessoa, como eles dizem, quando o espírito desce no aparelho, no cavalo, na mula, e sai batendo com o camarada na parede de um lado, de outro, sai arrebentando com o camarada. E os outros veem aquilo, mas aquilo é como que normal, eles sempre voltam. Por que eles voltam mesmo vendo essas cenas? Porque não existiu na mente deles uma libertação para compreender. Na época que eu ia nos terreiros de macumba, tinha um demônio chamado tranca-rua, que odiava a criança. E um dia uma dona deixou a criança engatinhando, foi lá no pé do tranca-rua. O demônio deu um chute na criança, que a criança foi para longe. Na próxima sessão, a mãe estava lá, do mesmo jeitinho. O que faltava? Libertação na mente, no entendimento, na compreensão. Mesmo vendo as coisas mais horripilantes e contraditórias, mas o cabresto, as algemas estão na mente, no entendimento. Então a pessoa sempre volta. Mas, se conhecer Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por que eu dizia isso? Porque o anticristo, aqui meia-noite é o tempo que o anticristo vai estar reinando. Eu quero deixar bem claro isso, que você entenda. Vai ser alguém possuído pelo diabo de tal maneira que essa pessoa não vai pensar. É o diabo agindo. Você lembra do Zé Arigó? Lembra do Zé Arigó? Daquele camarada que fazia com um canivete, ele operava a vista, ele arrancava caroço. Você lembra? Aquele Zé Arigó, ele era possuído por 3 demônios. Era o tranca-rua, Exu Caveiro e tem outro que me foge à memória. Esses 3 demônios se apossavam daquele camarada e conseguiam dominá-lo por completo, de tal maneira que fazia aquelas operações milagrosas, utilizando-se a mão física e o canivete, que é físico. Mas a pessoa tinha que se render por completo. Eles não podiam dominar aquele camarada na força. Inclusive, antes houve várias propostas dos demônios que se manifestavam para eles, tentando persuadi-lo, até que um dia ele cedeu. Quando ele cedeu, aí os demônios se apossavam dele e faziam com que ele realizasse aquelas coisas todas. E ele chegava a ficar 2 dias em transe. 2 dias em transe, sem saber absolutamente nada, sem comer, sem beber, sem dormir, só operando centenas de pessoas. 2 dias em transe, porque a mente estava completamente dominada. Ele não estava pensando, ele não estava sentindo. Quando os demônios iam embora, o camarada caía exausto lá, porque o próprio demônio que sustentava a estrutura física dele. Logicamente que nenhum corpo humano tem resistência para ficar como
se ficava aquele homem, vamos dizer, trabalhando, né? Então, assim será o anticristo. Na meia-noite, o anticristo vai estar reinando, e o anticristo é um homem que estará possuindo, um demônio, possuindo um ser humano, a tal ponto que esse ser humano, a razão dele não vai existir. E ele vai determinar as leis mais atrozes, e a humanidade, sem entendimento, cativa na compreensão, vai achar que é apenas uma liderança de um ser humano comum que está ordenando regras para a sociedade, as matanças e tudo aquilo, achando que tudo é muito bom, mas na verdade é o próprio diabo, utilizando-se do corpo de alguém que vai estar matando milhões de vidas. E acredite, isso é breve, dentro de mais ou menos uns 60 anos, a humanidade vai se deparar com o reinado do anticristo. O próprio Satanás estará sendo aplaudido pela humanidade. Aqui diz então, meia-noite, reinado do anticristo. Aí foi pedir pães. Um amigo me chegou, vindo do caminho, e não tem o que apresentar. E ele, respondendo de dentro, disse: não me importunes, já está a porta. O que é isso? Se a porta já está fechada, o que aconteceu? O arrebatamento já aconteceu. Amém? É meia-noite, o anticristo está reinando, a porta está fechada, significa que o arrebatamento já aconteceu, mas alguém está clamando, querendo 3 pães, respondendo: não me importune, a minha porta já está fechada, e meus filhos estão comigo. Aonde? Na cama. Cama significa intimidade profunda, sem barreiras, ou seja, nós já estaremos nos braços do Senhor Jesus. Você sentiu uma unção aí? Você sentiu? Isso é uma operação de Deus demonstrando o quanto Ele te ama. Essa unção foi unção de amor. Essa unção foi para despertar a sua mente do amor que Ele tem por ti. Por isso que Ele usou a simbologia da cama, para demonstrar que entre você e Ele não tem barreiras. Entendeu, meu irmão? Que Deus tremendo e maravilhoso. Então, Ele vai dizer: olha, a porta já está fechada, o arrebatamento já aconteceu, os meus filhos já estão comigo. Opa, peraí, a porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo, na minha intimidade, estão na cama, eu não posso levantar-me para te dar pão. O tempo de dar pão aí é como que, olha, não dá. Mas aí no verso 8, digo-vos, Jesus está falando, né, que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Jesus está usando uma figura natural, está dizendo assim: olha, o camarada está lá na porta, meia-noite, batendo, chateando, me dá pão aí, não, quebra o galho aí. Olha, tem um camarada lá que eu preciso alimentar ele, eu não tenho nada em casa, ele veio de uma viagem, veio distante. Não, mas eu estou dormindo. Não, mas me dá aí, eu estou precisando. Amanhã eu acerto contigo, e fica aquela importunação. Jesus está dizendo assim: por causa dessa importunação, vai acontecer que o camarada vai levantar, vai pegar o pão e vai dar para esse importuno. Meu irmão, essa parábola aqui, por isso que você sentiu a unção do amor de Deus. Essa parábola está demonstrando justamente que com Deus é o contrário. Não tem importunação. No decorrer da parábola nós vamos ver que Jesus está falando que alguém, por ser importuno, é atendido naturalmente, mas nós não. Jesus está dizendo assim: bate que a porta se abre. Busca que você vai encontrar, pede que vai ser dado. Sabe o que acontece? Nós só não somos nesse reino de Deus o que nós não quisermos ser. Só não somos neste mundo o que nós não quisermos ser.
Só não iluminamos aonde não quisermos iluminar. Só não manifestamos a glória de Jesus Cristo aonde não quisermos manifestar. Porque está aqui, ó. É pedindo. O que é esse pedindo? É se apresentando. Senhor, conta com a minha vida. E Ele sempre tem algo para contar comigo. E certamente algo que não vai além da minha resistência. É algo que, como Ele disse, Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então veja como a glória. Aí Jesus diz assim, olha, ainda que se não levante por ser seu amigo, vai se levantar por causa da importunação e lhe dará tudo o que quiser. Aí ele continua no verso 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí ele já está falando, ó, vocês, meus discípulos, é diferente. Vocês para mim não são importunos. Vocês pedem e eu dou. Vocês buscam e eu faço encontrar. Vocês batem e eu abro. Ele não disse em Apocalipse, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. E o que Paulo, na visão dele, escreve? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa parábola, meu irmão, é a parábola do amor de Deus por nós. Enquanto que o mundo precisa estar numa guerra, em importunação, em tribulações, uma série de situações, Jesus está falando assim, não, com a gente aqui é diferente. Pede que você vai receber. Busca que você vai achar. Bata que a porta vai se abrir. Aí no verso 10, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele vai demonstrar qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ora, veja bem, Jesus está dizendo, qual é o pai que faz isso? Essa verdadeiramente é a parábola do amor de Deus. Qual é o pai que faz isso? Lembra que Jesus, quando ele vai ser assunto ao céu, ele diz duas frases, aquelas duas frases para mim elas são tremendas. Ele diz assim, estou indo embora, o negócio é o seguinte, eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Mas a história não termina aí. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Aqui ele está dizendo, qual é o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Dentre vós, está dizendo, qual de vocês aí, como é que vocês agem, o que vocês fazem? E aquele que lhe pedir peixe, vai receber uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, vai receber um escorpião. Se vós, aí Jesus, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. E aí Jesus coloca uma questão assim máxima, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. O que representa o Espírito Santo? Agora que eu quero, irmão, terminar contigo com esse entendimento aqui. O Espírito Santo nós já sabemos, representa muito da unção que nós temos recebido. O Espírito Santo representa a abertura do entendimento, da compreensão, a unção na mente. O Espírito Santo representa curar enfermo, expulsar demônio. O Espírito Santo representa a libertação, a autoridade. O Espírito Santo representa sair do mundo e vir para dentro do reino de Deus. O Espírito Santo representa a capacitação que você tem para servir a Cristo e receber galardões na eternidade. O Espírito Santo representa que você tem comunhão com o reino dos céus. O Espírito Santo representa que Deus é o teu escudo, a tua fortaleza, que Deus é o teu baluarte, que ninguém te toca, que você é templo e morada do Altíssimo. O Espírito Santo representa que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Jesus está dizendo, pode pedir que o Pai te dá.
Vocês são maus, mas o Pai Celestial é bom. Se vocês, sendo maus, vocês até fazem boas coisas com os filhos de vocês, quanto mais Deus, e não se poderia comparar, né? Os homens, não se poderia comparar. Os homens, o amor dos homens com o amor de Deus. Por mais que um homem seja bonzinho, eu nunca vi ninguém por aí oferecendo seu filho para resgate de nada nem de ninguém. Amém? Então, como comparar o amor de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer unção? Então você quer o Espírito Santo. Você quer comunhão? Você quer o Espírito Santo. O Espírito Santo representa os sonhos proféticos que você tem recebido. O Espírito Santo representa as visões que você tem recebido. O Espírito Santo representa a sua capacitação de compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo representa para você o arrancar dos selos da Escritura. O Espírito Santo representa que o propósito de Deus na sua vida vai ser cumprido e você não vai partir dessa terra nem um diazinho, nem um minutinho antes do propósito de Deus se cumprir. O Espírito Santo representa que um dia você vai declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Jesus está dizendo: olha, tem o seguinte, vocês não pedem pão, não pedem água, não pedem peixe, não pedem ovos, não pede isso não. Pede o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem mesa farta. E tem mesmo. Quem tem o Espírito Santo tem mesa farta. Quem tem o Espírito Santo está sempre de pé, mesmo humilhado debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo será exaltado. É isso que representa o Espírito Santo, nessa questão de petição. Jesus vem falando aqui, Jesus usa 3 situações. Talvez essas 3 situações estejam representadas nesses 3 tipos de pães, mas isso é outro detalhe. Primeiro, Jesus fala do camarada que é importuno. Depois fala daqueles que são maus. E depois ele termina falando: muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Você está ligado com Deus? Hoje nós falamos de unção. Hoje eu posso te dizer uma coisa: o meu Senhor Jesus nos tem surpreendido. Eu estou sentindo aqui uma unção maravilhosa, gostosa. Eu estou sentindo. E eu creio que não seja só eu. Há vários tipos de unção. Aleluia! Aqui nesse lugar eu já senti como que uma toalha repousando sobre os meus ombros. É um tipo de unção. Certa vez, um homem possesso de muitos demônios apareceu diante de mim pedindo que eu orasse por ele. Eu tremi naquele dia. E eu disse: meu Deus, esse homem está cheio de demônio. Um homem ameaçado de morte. Um homem pai de santo. Eu falei: Senhor, se manifestar isso tudo que é demônio que tem nesse homem aí, sei nem como é que vai ficar a situação. Mas nós somos valentes, amém? Não podemos voltar atrás. Aleluia! Porque o justo viverá da fé. Aleluia! E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu vendo aquela situação e aquele homem diante de mim, uma roda de pessoas, eu falei assim: vamos orar. Quando eu falei vamos orar, eu conheci um tipo de unção tremenda. Era como se eu tivesse exatamente passado por debaixo de uma cachoeira, uma grande queda d'água. E eu cheguei ao ponto de olhar para o meu corpo assustado.
E quando orávamos, não houve sequer uma manifestação demoníaca, mas nós víamos demônios saindo por tudo que é canto, saindo pela porta, saindo pela janela, saindo pelo telhado, porque é a unção que nos capacita. Tem uma frase, que é até a frase de um hino, e eu vou transmitir para você no mover do Espírito essa frase. Essa frase diz assim, olha, guarda o contato com o teu Salvador. Aleluia. Entende, meu irmão? Há muitos tipos de unção. E a unção significa no dicionário de Deus, unção é igual capacitação. Porque sem a unção, nada acontece, nem tente. Mas a unção é que nos capacita a realizar as coisas. Certa vez, Deus mostrava uma capa vindo muito alta sobre a minha vida. E enquanto aquela capa estava a uma distância de uns 10 metros para cima, no mundo espiritual, eu já sentia uma unção que me preparava para receber aquela capa. Certa vez eu fui arrebatado, não sei se no primeiro, segundo ou terceiro céu, eu sei que eu vi coisas de Deus, e ali existia uma unção tremenda também, e eu ouvia o som de uma música distante, e eu via coisas maravilhosas, um lugar de muita paz, e um rio cujas águas não molhavam, águas como um cristal derramado, onde eu mergulhava, e quando eu saí desse rio, que eu olhei para o meu corpo achando que está molhado, eu me assustei, porque o meu corpo estava seco. E ali eu conversava com anjos e transmitia para a terra, para as pessoas que estavam em volta do meu corpo, mas o meu espírito estava nas regiões celestes. É a unção de Deus que faz tudo isso. E tem mais, existe uma unção que te chama para o sobrenatural. Sabe o que é viajar em Jerusalém sem pisar no chão? Sabe o que é atravessar as fronteiras sem ter passaporte? Não queremos menos que isso, porque cremos, e se cremos, veremos a glória de Deus. A unção e mais unção. Existe uma unção que ela recai sobre as nossas vistas, de tal maneira que nós passamos a enxergar as coisas espirituais. E as nossas pálpebras já não nos atrapalham mais de ver os anjos passando, de ver os céus abertos. Existe uma unção que ela vem no canal do nosso espírito, que nós aprendemos a discernir uma voz que já não vibra aos nossos tímpanos, mas fala diretamente ao nosso espírito. Sem tocar nas dimensões carnais, é de espírito para espírito, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. A unção. Eu não vou perguntar quem quer essa unção, pois todos diriam que quer. Mas para Deus, o sim que Ele quer nessa noite é que amanhã Ele passe a te encontrar de joelhos dobrados, como diz Mateus 6,6. Esse é o sim. É um sim de dentro e não um sim de fora. Você quer ser renovado? Você quer entender que não podemos levar uma vidinha? Temos que mover, mexer nas regiões celestes. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita. Jesus te quer como naquela intimidade, na cama com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Põe em mim teu coração. Se você crê, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Aquela oração que você nunca fez na sua casa, faça aqui, faça agora. Jesus estica a porta e bate. Se nós abrirmos, Ele entra. Se nós autorizarmos, Ele faz a obra. Aleluia, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Porque tudo que há dado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Deus vive poderoso. Começamos falando da glória da operação invisível. E o teu Espírito hoje nos presenteia com isto, Senhor. A nossa mudança hoje, mais do que nunca, foi por dentro, Senhor. O seu toque foi por dentro, ó Deus. A sua libertação foi por dentro, Senhor. As mudanças foram por dentro, Senhor. E o nosso louvor, Senhor, de todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, é para Ti, ó Deus. É para Ti, Senhor. A honra, a glória, o louvor e a adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Te glorificamos, Senhor, pois o Senhor trabalha além do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes, ó Deus, estamos tão envolvidos diante daquilo que os nossos olhos contemplam, envolvidos no mundo natural, em que a nossa oração muitas vezes vai ser: ó Deus, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro, eu preciso das coisas palpáveis, eu preciso de dinheiro, eu preciso de casa, eu preciso do pão de cada dia, preciso das roupas, eu preciso, homens de pouca fé. É isso que a Tua palavra diz, Senhor. Mas a verdade é que precisamos do reino de Deus e da sua justiça em primeiro lugar. Então eu preciso de unção para libertar os cativos, unção para restaurar os oprimidos, unção para curar o enfermo, unção para expulsar demônio, unção para ter a língua afiada como pena de um destro escritor, unção para desfazer as obras dos falsos mestres, unção para denunciar os apóstatas. Eu preciso de unção, de unção, de unção. A unção é que quebra o jugo, é que despedaça todas as coisas. É isso que precisamos, Deus. E é isso que estamos levando nesta noite, Senhor. Toda a honra, toda a glória, louvor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso.